Fala galera, tudo bem com vocês? Tranquilos? Professor Hugo Ferreira aqui falando. Eu sou professor de Física da equipe do Teorema Militar e hoje nós vamos falar um pouco sobre a prova de Física da SpaceX que aconteceu esse final de semana. Mas antes de mais nada, eu peço a cada um de vocês, já deixa o like nesse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal do professor César Anunciato, representando toda a equipe do Teorema Militar, e também não se esqueça de ativar o sininho das notificações, porque dessa forma você vai acompanhar todos os vídeos que são produzidos aqui no canal, que vão ser entregues para você de primeira mão, e também dessa forma você vai acompanhar todo o nosso conteúdo falando sobre os concursos militares e tudo o que se envolve. Então não se esqueça, deixa o like e se inscreva aqui no canal, beleza? Galera, então vamos lá. Quero fazer um vídeo rápido, objetivo e bem instrutivo aqui para vocês em relação à prova da SpaceX. Mas antes, quero agradecer a todos os alunos que estiveram conosco ali na porta de prova. Foi muito bacana, nós estivemos em São Paulo esse final de semana. E foi especial o contato que nós tivemos com os alunos. E da nossa parte, foi muito bom poder instruir a cada um de vocês, poder comentar sobre a prova, falar sobre situações possíveis que foram cobradas nesse concurso que realmente caíram. Eu vou falar sobre algumas questões que eu passei para os alunos ali antes mesmo da prova ter acontecido. Igor, você é evidente, você descobriu a prova? Não, foram apenas análises do que nós trabalhamos com os alunos internamente no nosso curso, e eu tenho certeza que foi de grande valia. Muitas questões que estavam na prova já estavam dentro da nossa plataforma, com aulas de resolução de exercício, aulas teóricas, enfim. Então foi muito bacana. Eu sei que muitos alunos tiveram a capacidade de quase gabaritar essa prova, tá bom? Tivemos vários resultados no conteúdo de física, 9 em 12, 10 em 12, 11 em 12, tá bom? Então, a esses alunos nós ficamos gratos por esse resultado, que foi muito legal. Quantos alunos mandaram mensagem para cada um de nós, de todos os conteúdos, tá? Eu estou falando de física aqui porque esse vídeo que eu estou gravando é especificamente do conteúdo de física, mas diversos outros conteúdos nós tivemos notas muito relevantes, gente, muito relevantes. Esse ano vai ser um ano do Teorema Militar lá dentro da SpaceX. É assim que nós queremos que possa ser todos os anos. E o que eu posso dizer para você que está assistindo esse vídeo, sendo nosso aluno ou não, torne-se o nosso aluno, porque nós vamos trabalhar com o seu sonho. E quando se trata de sonho, nós entendemos que, para a nossa parte, é o nosso ideal fazê-lo com que ele se torne realidade. O nosso ideal é isso, pegar o seu sonho e transformá-lo em realidade. Beleza? Então, abraço para todos que estiveram na nossa porta de prova lá. Foi especial o contato com cada um de vocês e é isso que eu tenho para dizer. Beleza? Então vamos lá, galera. Falando então agora sobre a prova de física da SpaceX, deixa eu pegar aqui a prova, tá bom? Eu não coloquei as questões aqui na tela porque todos vocês têm. Nós fizemos a correção da prova do modelo A e na primeira questão, questão número 21, pessoal, foi uma questão envolvendo cinemática, bem mais tranquila que a prova do ano passado. E aqui nós tivemos uma questão que estava gravada na nossa plataforma, no curso do TM de Física Edition ou até mesmo no curso da SpaceX, enfim, sendo mais específico da SpaceX, nós estamos falando aqui sobre o movimento uniforme e um atirador e o retorno ali do som. Essa questão estava na aula teórica e totalmente resolvida nos mínimos detalhes. Então, tá lá, pessoal. Até depois a gente pode mostrar isso aqui para vocês, tá? Em um outro momento. Então, primeira questão, os alunos fizeram, tranquilo. Segunda questão, uma questão muito legal, comentei com cada um deles ali na porta de prova, que poderia vir uma questão gráfica envolvendo ali a parte dinâmica, ou até mesmo trabalho, enfim. E apareceu um gráfico aqui falando sobre quantidade de movimento e também um gráfico falando sobre a velocidade em função do tempo. Então aqui um gráfico de força por tempo, nós tínhamos que o impulso é a variação da quantidade de movimento, e o segundo gráfico ali tinha um movimento variado para nós extrairmos a aceleração para conseguir achar a velocidade num ponto específico e fazer a variação da quantidade de movimento. Então, questão padrão, muito interessante a questão, tá bom? A questão número 23 que nós tínhamos na prova, uma questão legal, questão que também estava na aula teórica, tá, pessoal? Sobre lançamentos. Eu tinha o primeiro corpo, eu lançava ele para cima e 2 segundos após eu lançava o segundo corpo. Então lembre que o tempo para o segundo corpo, na função horária do mesmo, tinha que ser escrito como T-2. Então essa questão também estava na nossa aula teórica, da nossa plataforma do curso da SpaceX, beleza? Então, o que pode ter gerado um pouco de dificuldade para os alunos em geral, não os alunos, mas as pessoas que prestaram esse concurso no contexto geral, foi a parte literal. Eu acredito que muitos de nossos alunos
não tiveram dificuldade, porque eu gosto de fazer esse trabalho literal com os alunos. Seja nos plantões de dúvida ao vivo que nós temos, as aulas que nós tivemos aí preparando os alunos para esse PSEX, muito antes do concurso vir. Então, tudo isso, acredito que fortaleceu bastante os nossos alunos, em especial, que estão estudando conosco, para que fizessem uma questão como essa, beleza? Então, ao meu ponto de vista, uma questão legal, só teve um trabalho um pouco mais literal, mas se fosse ali feito com calma, saía tranquilo, hein? Beleza? O cara tinha que ser um pouquinho bom em matemática, fazer algumas evidências e padrão. Questão de número 24, uma questão tranquila. E eu comentei sobre essa questão na porta de prova com muitos alunos, que poderia sim cair novamente ondas estacionárias, que ela poderia estar vinculada a um sistema como é que eu poderia dizer? Um sistema de roldana preso a um cabo para calcular ali a tensão no fio, né? Usando a equação de Taylor, beleza? Eu disse isso, mas beleza, né? Enfim, nem isso precisou. Nós tivemos aqui apenas uma onda estacionária, questão bem tranquila. Acabou repetindo a questão que foi cobrada no ano passado. Questão de número 25, pessoal, é uma questão que você gostaria de descobrir uma única força para que houvesse um equilíbrio na vertical. Porque a situação era o corpo, né, que estava, esse barquinho, ele não aproximar das margens. E um pouco me importa a decomposição que eu tinha das forças em relação ao eixo X. Eu não queria que ele subisse ou descesse. Então nós tínhamos que entender que a resultante de forças na direção vertical tinha que ser nula. Era só decompor as forças e fazer a diferença entre elas para achar a outra que estava sendo pedida na questão. Então, é isso. Esse é o comentário dessa questão número 25. Questão número 26, bem interessante, questão que também já foi abordada na nossa aula teórica, tá? Por que eu digo isso? Porque tem esse trabalho, né, pessoal, da dinâmica em contexto geral, de não escorregar sobre as superfícies, esse atrito relativo, né, de uma superfície e outra. E, obviamente, quando se faz esse movimento curvo, você tem que entender que a força de atrito ela vai fazer o papel de resultante centrípeta. Era só fazer isso nessa questão 26. A aula teórica do curso também, lá da dinâmica circular. E para achar essa velocidade que o corpo tinha, era só aplicar a equação da velocidade linear, 2πrf, matou, acabou, tá bom? Então era uma questão aí bem tranquila também, tá? A questão número 27, galera, ó, de verdade, todos os alunos do curso, ou até mesmo as pessoas que estavam conosco lá na porta de prova da SpaceX esse ano, escrevam aí, eu quero que vocês deixem aqui nos comentários, de verdade, eu falei que ia cair essa questão ou não falei? Escreve aí, galera, escreve aí. Eu disse exatamente um sistema de polias e um bloco dentro de um líquido. E eu ainda explorei mais ainda o que poderia ser cobrado nessa questão, sendo colocada uma mola ali embaixo, um sistema de roldanas um pouquinho diferente do convencional que a prova cobrou. Então, deixa aí nos comentários, falei ou não sobre essa questão. Então, muitas pessoas ou alunos que estavam lá nos acompanhando, até mesmo pessoas que estavam à volta ali conversando conosco, tiveram a oportunidade de ter essa questão aí já falada antes mesmo da prova, não é mesmo? Então, quem pegou, o bizu pegou. Vamos lá, questão número 28, uma questão de máquinas térmicas. Eu comentei, galera, vai cair termodinâmica esse ano de novo, tá? Já tem um tempo que não cai, vai cair termodinâmica. Falei lá na porta de prova também. O que eu vinha comentando com ele sobre esse assunto de termodinâmica, eu falei, galera, pode ser um gráfico, mas também pode ser algo vinculado a rendimento ou até mesmo primeira lei da termodinâmica. Foram os 3 comentários que eu falei. Se fosse, por exemplo, falar sobre máquinas térmicas, ia ser tal coisa. Se fosse em relação à parte de gráfico, seria explorando alguma coisa de variação de energia interna ou ciclos, enfim. Cada uma dessas 3 alternativas eu falei o que poderia cair. Uma delas, que eu disse, realmente caiu. Então, tá aí. É uma questão tranquila envolvendo máquinas térmicas aqui, tá bom? E sobre rendimento de Carnot, tá bom? 1 menos a temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Beleza, questão número 29, questão tranquila, galera. Não foi uma questão difícil. Falando sobre calorimetria. Então, já tem muito tempo que não cai essa parte de calorimetria na prova da SpaceX. E veio uma questão bem tranquila. Ao invés de ser cobrado trocas de calor, até mesmo como foi cobrado uma questão lá em 2015, se eu não me engano, que era realmente um resistor dentro d'água, você tinha um calor sensível, calor latente, e queria saber qual o tempo necessário para vaporizar 2 litros d'água. E, se eu não me engano, era 2015 essa questão, tá?
e já, desde lá que não é uma questão de calorimetria, envolvendo trocas de calor ou coisa do tipo. E aqui nessa questão de número 29 veio uma questão falando sobre calor sensível, calor latente, capacidade térmica, então conceitos básicos de calorimetria. Então eu acho uma questão legal e não tão difícil. E aí, vamos lá, questão número 30, uma questão que envolve a parte de refração. Galera, eu falei sobre esta questão em específico num plantão de dúvidas do nosso curso. Então, os alunos foram muito bem preparados para as questões que caíram nessa prova. Por isso, nós sempre falamos, galera, participe dos plantões de dúvida, é muito importante. Então, para você que não tem participado dos plantões, fica o nosso alerta aí que é aluno do curso. Participe dos plantões e das aulas ao vivo que nós temos, porque é nelas que você também vai ganhar um adicional como preparação, tá bom? Também, por quê? Você tem que estar na plataforma fazendo as aulas, se dedicando e também, tá? Fazendo os seus livros, os exercícios, vindo para os plantões tirar suas dúvidas e pegar aí as nossas orientações, que eu tenho certeza que o aluno que pegou as orientações que nós fornecemos, ele mandou muito bem dessa prova. Beleza? Então participe aí. Fechou? Então a questão de número 30, como eu estava falando do modelo A, foi uma questão simples que foi dada num plantão. Eu resolvi com os alunos falando sobre a lei de Snell, então falando sobre a refração. Então eu comentei, pessoal, de acordo com as inclinações geradas ou o ângulo gerado em relação à reta normal, aquele ângulo que é pequeno ou o raio de luz que aproximou mais da normal, você tem que entender que é o meio mais refringente. Aquele ângulo que é maior, que ele se afasta mais da normal, é o meio menos refringente. E isso você já matava a questão. Então, muito tranquila essa questão aqui de número 30. Questão de número 31, eu quase acertei essa questão. Também comentei na porta de prova com os nossos alunos sobre algo parecido com esse modelo. Só que ao invés de ser campo elétrico essa questão, eu falei que era campo magnético. Eu errei este ponto, beleza? Mas veio uma questão interessante que eu falei, galera, vai ter um movimento de carga num campo magnético e às vezes a carga vai bater num certo ponto, vai pedir algo do tipo ali. Não depende, né? Tem N situações que podem ser pedidas, né? Mas o movimento que eu falei que poderia cair, caiu. Então, pelo menos abriu a visão do pessoal, tá? Nessa questão. Foi interessante, muito interessante essa questão, tá, gente? Foi uma questão difícil, tá? Se resolver, não foi uma questão fácil. Alternativas que foram bem ali manipuladas matematicamente para chegar num resultado. Então, isso gera uma dificuldade muito grande, tá? Não foi uma questão nada fácil, essa questão aqui de número 31. Beleza? Pro pessoal. Então, tinha que estar muito bem preparado para fazer uma questão como essa, tá certo? Mas explicando o conceito dessa questão rápida aqui para vocês, vocês tinham realmente um eixo X e eixo Y. Você tinha um movimento uniforme em relação ao eixo vertical e um movimento variado no eixo horizontal. Porque no eixo horizontal era a direção do campo elétrico. Se é uma carga positiva, a força elétrica está na direção do campo. Então a resultante de força era a força elétrica. Então massa vezes aceleração era carga vezes campo elétrico. Se você isola a massa, isola a aceleração, você teria carga vezes campo elétrico dividido pela massa, beleza? E o tempo do movimento, porque aqui é uma composição de movimento, você tem um movimento tanto na horizontal quanto na vertical. Na vertical você tinha um movimento uniforme, então o tempo é a distância pela velocidade. E a distância era exatamente aquele dzão, que era de O até B. Então era dzão dividido pela velocidade na componente vertical, que era V0 seno θ. Então o tempo era dzão dividido por V0 seno θ. E aí você pegava a aceleração, que você descobriu no movimento da horizontal, juntamente com esse tempo na vertical, e colocava na função de posição. S igual a S0 mais ou menos E0t mais ou menos AT quadrado sobre 2. E ali, dali para frente, rapaz, tinha que fazer muita conta. Beleza? Tinha que ser bom ali no braço e algumas relações trigonométricas também. Então, disparado foi a questão mais difícil da prova, beleza? E por último, a questão de número 32, uma questão muito interessante de magnetismo, força magnética em fios, força elástica e peso, tá bom? Então, questão excelente que queria saber nessa questão, né? Qual era o comprimento natural da mola? E aqui você tinha que analisar, né? A deformação, sendo ela a favor do movimento, contra, né? Então, questão muito, muito, muito linda. Então, ao meu ponto de vista, qual é o meu parecer em relação à prova deste ano, tá bom? Para a do ano passado. A prova desse ano, pessoal, ela foi bem construída, assim como a prova do ano passado, tá? Mas o que gerou mais dificuldade na prova desse ano foi o trabalho literal. Tiveram muitas questões literais. Essa prova, gente, teve muita mecânica mesmo.
O cara que fosse ruim em mecânica, ele se lascava. E o que eu sempre falo para os alunos, galera, esmerem no conteúdo de mecânica. Vamos ver quantas questões de mecânica há nessa prova? Primeira questão é de mecânica, a segunda também é de mecânica, a terceira também é de mecânica. A quarta, mecânica, a quinta, mecânica. Quarta não, perdão, gente, eu estou fazendo a conta aqui errado, desculpa. Primeira questão mecânica, segunda questão mecânica, já foram duas. Terceira mecânica, a quarta não era. A quinta, mecânica de novo. A sexta, mecânica, já foram 5 questões de mecânica. A 27, mecânica, 6 questões de mecânica. 6 questões de mecânica. A 31 envolvia mecânica, 7. E a última também envolve mecânica. Gente, 8 questões envolvendo mecânica. 8. Olha a quantidade de questões envolvendo conteúdo. Seja direto. E galera, não é direto ou indireto, é diretamente ligado à mecânica. Todas as questões que eu falei. A 31 era mecânica pura, tá? Só misturada com uma força elétrica, mas era mecânica. E a 32 também era mecânica misturada com a força magnética, mas é mecânica. Olha a quantidade de questões dessa prova envolvendo mecânica. 8 questões da prova. Oi, e as outras questões? Poxa, você olha para a questão 24, ondulatória, e você olha para a questão 28, máquinas térmicas, a 29, falando sobre calorimetria. Então, foi 3 questões de física 2. 3 questões de física 2, tá? O restante da prova foi praticamente tudo física 1. Gente, é um absurdo. 3 não, outra, 4, porque nós tínhamos a parte de refração. Então, 4 questões de física 2 e o restante, mecânica no geral. Só que a questão 31 e a 32 tinham as coisinhas de elétrica misturada. Gente, olha isso. Olha isso. Então, mais da metade da prova da SpaceX é mecânica. Então, fiquem ligados nesse conteúdo, que é um conteúdo muito importante. Gente, fiz um vídeo mais do que completo aqui falando sobre a prova da SpaceX de física, tá? Mais do que completo. É agora que eu vi aqui o tempo. Mas assistam, porque é importante vocês entenderem todos os posicionamentos e direcionamentos dessa prova, beleza? Olha só, então forte abraço, não se esqueça de deixar o like aqui nesse vídeo, compartilhar para mais pessoas e acompanhar os nossos conteúdos do Teorema Militar. Venha ser nosso aluno, os links dos nossos cursos estão aqui na descrição desse vídeo. Acesse o nosso site e transforme o seu estudo para os concursos militares. Forte abraço, tamo junto, galera. Valeu!